Olá, meus amigos. Sou o Dr. André Marranha, eu sou médico, eu sou psicanalista e eu tenho trazido para vocês aqui o nosso Academia da Vida. Meu objetivo é aqui entregar para vocês ferramentas para que vocês consigam ampliar e ter maior autonomia na vida de vocês, tá? Então, assim, esse pequeno bloco é um bloco introdutório diante de pequenos conceitos de educação financeira. O fato é que se você é uma pessoa que tem diversas aplicações, que você sabe mexer com isso, eu sugiro que você pule esse bloco. Sugiro que nos acompanhe desde o início, mas pule esse bloco. Esse bloco vai ser realmente bem superficial. Penso mais na frente, mais adiante ali, tentar ampliar isso, aprofundar esse assunto, mas o que eu vou tentar trazer para vocês nas aulas subsequentes vai ser um mínimo de estruturação para que você possa ter condições de já começar a se proteger e evitar o que é uma realidade de muita gente no nosso país, que é evitar ficar se aprofundando em dívidas, uma atrás da outra, e não conseguindo sair desse processo. Eu vou ensinar algumas dicasinhas bem práticas, tanto da forma como você lida com gastos, como aplicações básicas, tá? E então, repito, como esse negócio é um negócio muito pessoal, no sentido de que eu, por exemplo, tenho um perfil como investidor bem conservador. Eu não tenho, como muita gente tem, sangue frio para ficar mexendo com bolsa, sobe e desce. Eu não consigo, eu prefiro sempre, eu acabo ganhando menos, mas tenho condição de pingar ali todo mês um pouquinho e a certeza de que aquilo não vai ser perdido. Então, pelo menos, vocês vão ver que em algum grau é perdido sim, mas vai ser perdido sim por uma questão de inflação. Nós não temos realmente, eu não confio nos dados que aí estão sendo entregues em relação à inflação brasileira. Por outro lado, o que eu quero dizer é que nos números oficiais você vai sempre ter um ganho. Em números oficiais, tá? Na realidade é outra coisa. O fato é que deixar o dinheiro debaixo do colchão, colocar dinheiro em poupança, nós vamos ver que infelizmente isso é ainda o costume de muita gente, e eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho sobre esse básico e sobre questões do dia a dia de como você deve evitar determinados hábitos que simplesmente empobrecem você completamente. Repito, como o meu perfil é um perfil bem conservador, nesse momento aqui eu não vou tentar trazer para vocês 1001 soluções mirabolantes aí e de alto risco. Não. Também algumas pessoas vão dizer, mas isso tem coisa muito melhor. Sim, eu acredito que tenha. Não é realmente o meu grande objetivo aqui é me transformar num consultor financeiro, de forma alguma. Mas que pelo menos eu possa alertar você para o que você está fazendo. Se você é um desses que estão parados no tempo e no espaço, tem sempre aquela noção, né, de que é muito chato, economia é muito chato, falar em dinheiro é muito chato, pensar em poupar é muito chato, e eu vou tentar quebrar um pouco isso e que possa, quem sabe, até abrir as portas para para a descoberta de um talento em você muito grande, que você daqui a 2 anos, quem sabe 1 ano, 2 anos, você chega para mim e diz, doutor André, vamos fazer um vídeo junto e posso atualizar aquilo que você disse. Eu vou ficar muito feliz contigo em relação a esse processo. Então, há controvérsias em tudo que eu vou falar aqui, tá? Então, assim, a economia também está sempre mudando. É possível que daqui a um tempo isso que eu falo não sirva também mais para nada. A coisa é tão grande em termos de modificação, virou um inferno tão grande, não há previsibilidade basicamente nenhuma, tá? Então, nesse momento, está aqui, eu espero conseguir transmitir algumas dicas para vocês. Então, primeiro, eu queria trazer para vocês essa noção sobre o que você tem hoje. Nós temos uma diversificação
muito grande, um potencial de diversificação de investimentos muito grande. Eu vou tentar ser bem simples, gente. Coisa que no passado você não conseguia. Eu sou de uma época que todo mundo tinha. A gente tinha um cofrinho. Você lembra? Um cofrinho. Antigamente tinha caixa. Como é que é? Era caderneta de poupança Delfim. Eu me lembro da Delfim, que tinha um potinho que você botava ali as moedinhas. E aquele cofrinho que você. No final você cortava o cofrinho e aproveitava aquelas moedas, comprava alguma coisa. Isso não existe mais. A inflação é gigantesca. Gente, desde a criação do real, né, com o plano real, na década de 90 até agora, nós perdemos aí quase 90% do poder de compra da moeda. Uma coisa assim devastadora. A inflação, ela existe e eu vou tentar também, vou ver se eu consigo trazer um básico para que vocês consigam entender por que isso acontece, por que a nossa moeda não valoriza, né? E o que acontece é que a nossa moeda tende a desvalorizar e vai continuar desvalorizando com o tempo. Mas o real é uma moeda forte. O real não é uma moeda forte. Hoje em dia, algumas pessoas estão tentando trazer à tona aí por questões ideológicas o yuan, que seria uma moeda basicamente chinesa, e não vai. O dólar, a meu ver, será durante muito tempo ainda a moeda que nós vamos ter como base, tá? Repito, por favor, depois não digo, eu sei que você me ferrei, eu estou aqui dando a minha ideia, a minha contribuição, e vá atrás. Eu espero só que isso aqui abra a sua curiosidade, tá? Então, nós temos hoje em dia um leque que vão de moedas mais fortes, como o euro, como o dólar, como a libra. Todo investimento você tem que pensar basicamente em 3 grandes bases. Uma delas é a segurança, a outra é a liquidez e a outra é o rendimento, tá? Então, entender, se você vai investir em moeda, você precisa ter liquidez. Qual é a liquidez com a libra inglesa, né? Não tem. Então, por outro lado, o dólar, em qualquer lugar que você vá do mundo, o dólar é moeda corrente, mesmo que não seja moeda corrente. Então, a liquidez do dólar é muito grande. Yuan, eu sugiro não partir para esse caminho. Primeiro, que não é uma moeda forte. Segundo, a China passa por situações dramáticas do campo econômico. Eu realmente não vejo um futuro muito brilhante ali. O modelo dela estatizante de uma economia basicamente estatal, apesar de ser, entre aspas, capitalista, mas a grande maioria das empresas chinesas são estatais, na verdade, e que não vai, esse modelo está se esgotando. Então, o euro tem uma certa liquidez também, mas, entenda, libra, euro, dólar, caminham muito juntos, muito juntos. Então, se utilizar qualquer um dos 3 ali, você estaria seguindo esse caminho, tá? Eu sou adepto sempre ao investimento em pelo menos boa parte do que você tem, uma parte do que você tem em moeda estrangeira, tá? Então, assim, mas como fazer? Você pode pegar aí um grupo de investimentos que faça para você aplicações lá fora. Eu quero trazer aqui o mais simples, porque, como eu disse, eu estou partindo do princípio que há pessoas que até hoje estão colocando em caderneta de poupança, e isso é um crime, um absurdo, está perdendo dinheiro violentamente. Tá? Então, próximo videozinho, eu vou trazer um pouco como você coloca isso em moeda estrangeira de uma forma extremamente fácil. Tá? Entenda, mas rende menos do que o nosso. É verdade. Por outro lado, por exemplo, você vai estar com investimento em dólar. Eu realmente acho que teremos um ano aí, estamos falando de 2026, teremos um ano aí complicado em termos de inflação, pela própria conjuntura, pelo excesso de gasto. Existe aí uma tentativa para se reeleger de gastos exagerados. O país já está com problemas gravíssimos na sua base financeira. Eu realmente vejo uma piora da nossa condição econômica nos meses que virão. Consequentemente, a tendência é, sem dúvida, haver uma desvalorização do real. Assim sendo,
Quando você se você tem uma aplicação, por exemplo, em dólar, o que acontece é que você vai ter o ganho do rendimento em dólar, mais o ganho pela valorização da moeda em si. Então, ter uma parte desse investimento em moeda estrangeira aplicado lá fora, não é comprar dólar e guardar debaixo da cama. Isso é besteira. Dólar físico é besteira. O ideal seria, sem dúvida, você aplicar. E eu vou explicar isso um pouquinho no próximo vídeo. Então, ter em moeda, em especial dólar, lá fora, você vai ganhar, o rendimento é menor, é verdade, mas vai ser um rendimento em dólar. E você tem o colchão de uma moeda forte. O dólar, gente, é e sempre será, pelo menos nos próximos, pode contar 30 anos, a moeda mais forte, é a moeda base do mundo. Então, assim, sem dúvida, ter parte do seu investimento em dólar é importante. Eu diria que é essencial. Estamos começando isso aqui, o papo, serão algumas aulinhas, espero poder ajudar vocês com esse tema. Eu sou o Dr. André Marroy, sou médico, eu sou psicanalista, e aqui é a nossa Academia da Vida. Eu peço a você, curta, compartilhe, comente aqui embaixo se você também tem uma reserva e acredita e concorda com essa ideia. Não é colocar tudo lá fora, não. Muita calma nessa hora, mas sem dúvida, uma parte disso você vai precisar sim. Tá bom? Eu sou o Dr. André Marroy e peço que você compartilhe. Um grande abraço, não perca a próxima, o nosso próximo episódio.